Em uma instalação chamada Vertical Centro de Autogestão, há uma prisão muito particular. Existem 333 andares, com um buraco no meio, e a comida é baixada em uma plataforma. Os prisioneiros têm 2 minutos para comer o máximo possível antes que a plataforma vá para o próximo andar. Quanto mais baixo estiverem, menos chances terão de comer algo. Se alguém tentar guardar comida para mais tarde, a administração os punirá. No final de cada mês, os prisioneiros são reorganizados e enviados para diferentes andares. Cada prisioneiro também pode trazer um objeto da sua escolha. Em algum lugar escondido nesse prédio, crianças brincam em uma pirâmide estranha antes de serem enviadas para suas celas. Os prisioneiros são entrevistados e perguntados sobre o prato favorito, que será adicionado à seleção de alimentos da plataforma. Zamyatin pede pizza e explica que pode ficar nervoso se não a receber todos os dias, como na vez em que incendiou a casa dos seus pais enquanto eles dormiam. No entanto, o entrevistador sabe que o Zamyatin imediatamente se arrependeu de ter começado o incêndio com a sua própria autobiografia e a apagou. Enquanto isso, Perepuan diz que a sua comida favorita é croquete de presunto que sua ex costumava fazer para ela e que está se juntando à instalação porque precisa de tempo para esquecer o que fez. Eventualmente, Zamyatin e Perepuan acabam no nível 24. Quando Zamyatin verifica a plataforma para ver a sua pizza, ele fica devastado ao ver que as pessoas já morderam e roubaram as coberturas. Discussões do nível de cima revelam que os prisioneiros do nível 218 comeram a comida que não era deles. Furioso, Zamyatin pega um pedaço de frango e está prestes a dar uma mordida, mas é interrompido pelo Robespierre e um colega de cela do nível 23. Acontece que um grupo de prisioneiros estava seguindo uma regra autoimposta, que diz que cada pessoa só pode comer o prato que escolheu durante a entrevista, ou trocar com os outros voluntariamente. Dessa forma, todos se alimentarão, sem exceções. Aqueles que seguem essa regra são chamados de leais, e aqueles que não seguem são chamados de bárbaros. Robespierre aponta que Zamyatin comer outra coisa por vingança vai apenas criar um efeito dominó e vai deixar os níveis inferiores sem comida. O Zamyatin não se importa e estava prestes a dar uma mordida, mas a sua companheira o impede ao compartilhar os seus croquetes. No dia seguinte, os prisioneiros do nível 21 ficam irritados com as regras, e Robespierre anuncia que talvez tenham que lutar pela comida. A parceira do Zamyatin imediatamente quebra sua cama para pegar uma barra de metal que pode usar como arma. Quando a plataforma chega ao nível deles, já há um homem morto sobre ela. Então Robespierre e um cara do nível 21 caem em cima dela, enquanto uma mulher de cima continua chutando a comida que caiu do seu nível, sem querer ser punida por um erro. No entanto, o nível dela já estava esquentando, e logo ela pega fogo, fazendo seu corpo cair na plataforma também. Enquanto Robespierre e outro homem continuam lutando, Perepuan apaga o fogo com seus lençóis. No entanto, a mulher já estava morta, então ela tenta se juntar à luta, mas rapidamente é derrubada, enquanto o homem do nível 21 é nocauteado. Nesse momento, a plataforma começa a descer, então Perepuan e Robespierre correm para jogar no poço toda a comida que caiu no nível deles. A temperatura começa a cair rapidamente, mas felizmente eles se livram de toda a comida antes de serem congelados até a morte. Depois que a plataforma se foi, Robespierre fica desesperado e chora ao perceber que a mulher queimada estava morta. Zamyatin tenta confortá-lo, mas Robespierre se descontrola, agarrando-o pelo pescoço. Perepuan tem que gritar com eles para que eles parem. O homem inconsciente do nível 21 é amarrado, e Robespierre anuncia que levará o corpo para os níveis inferiores para procurar os ungidos. Zamyatin não entende, então Robespierre conta a história. Há algum tempo, um homem ficou conhecido como Mestre ou Messias. Ele foi quem inventou as regras de distribuição de comida, mas ninguém sabe se ele ainda estava vivo ou se ele realmente existiu. O mestre enviou uma mensagem de esperança, dizendo que sobreviveu um mês inteiro em um nível baixo sem comer, apenas meditando. No mês seguinte, ele acordou no nível mais baixo, onde a comida nunca chegava. Então, ele escolheu o canibalismo e alimentou os necessitados com a sua própria perna. Aqueles que comeram a carne do mestre são os ungidos, e desde então, eles espalharam a mensagem de solidariedade do mestre. Zamyatin não acredita na história e grita que não come há 2 dias, antes das luzes se apagarem. Robespierre ignora as zombarias e joga o corpo da mulher queimada no poço. Enquanto ele cai,
bate nas bordas dos diferentes níveis e o corpo começa a se despedaçar. Eventualmente, todos os pedaços caem no fundo, onde os canibais os pegam para se alimentar. No dia seguinte, a plataforma traz a pizza que o Zemetian queria, e ele finalmente consegue comer. Robespierre come o seu prato e joga a comida dos prisioneiros mortos no vaso sanitário. Ele explica que a distribuição arbitrária de sobras só favorece alguns poucos e causaria mais brigas e violência. Em seguida, Robespierre designa alguns pratos para os Zemetian e Perepuan protegerem antes de sair da plataforma com o prisioneiro. Os dias começam a passar e Zemetian e Perepuan comem os seus próprios pratos. Eles jogam fora as sobras para evitar problemas, mas quando ninguém está olhando, Zemetian também come um pouco. A cada dia, a dupla fica mais próxima e começa a se ajudar com coisas íntimas, como cuidar um do outro e compartilhar a sua comida. Para se manter ocupada, Perepuan desenha na parede, arranhando com lâminas. No último dia do mês, Perepuan convida Zemetian para desenhar algo na parede também. No entanto, ele diz que é mais um cara da ciência e dedicou a maior parte da sua vida em estudar matemática. Zemetian escreveu uma equação na parede e explica que ela o fez desistir, pois a solução é um número imaginário. Ele concluiu que, se aceitassem algo sem realidade física como uma solução correta, então ele não poderia mais confiar na matemática. Naquele dia, ele deixou seu trabalho na universidade, sua pesquisa e abandonou a sua família para voltar para a casa dos seus pais. Mais tarde naquela noite, eles escutaram que a comida chegou ao nível 175, o que nunca havia acontecido antes. Todos começaram a comemorar e Perepuan pede a Zemetian para dançar com ela. Depois de alguma hesitação, ele concorda. Eles se divertem juntos e no dia seguinte, Zemetian e Perepuan ficam horrorizados ao acordar no nível 180. Quando a plataforma chega, não há comida nenhuma. Dias passam e a dupla tem que sofrer com a fome mais uma vez. Perepuan desenha nas paredes para se distrair. O objeto de escolha do Zemetian é um isqueiro, e ele continua usando para queimar as suas roupas só por diversão. Eventualmente, ele começa a se queimar também, e Perepuan tem que pará-lo. De repente, Zemetian vomita muito sangue, revelando que ele estava doente. Ao mesmo tempo, uma cabeça cai pelo poço. Vozes de cima anunciam que alguns ungidos estão passando pelos níveis para matar os bárbaros. Os dias continuam a passar, e Perepuan se concentra em cuidar do Zemetian, enquanto as pessoas abaixo deles começam a parecer esqueléticas. Partes do corpo continuam caindo no poço também. Parece que os ungidos ainda estão lutando. Mensagens chegam de cima, dizendo que estão se aproximando, e há uma lista de bárbaros que querem pegar, incluindo um homem gordo do nível 24, que comeu a comida dos mortos. Para proteger o seu parceiro, Perepuan diz que eles estavam no nível 74. Naquela noite, Zemetian pensa na entrevista. Ele tentou dizer que veio para a instalação porque as pessoas tinham medo dele, mas o entrevistador sabia a verdade. Zemetian abandonou a escola aos 16 anos. Todas as suas ideias de negócios falharam. Sua esposa e filhos o expulsaram, e até os seus pais se cansaram dele. Eles o enviaram para a instalação para que ele pudesse obter alguma disciplina. Decidido que não tem mais nada a viver e que Perepuan não deve ser punida por protegê-lo, Zemetian usa o isqueiro para tirar a sua própria vida. Perepuan chora enquanto vê o seu corpo cair no poço. As pessoas nos andares inferiores tentam pegá-lo, esperando por carne, mas as chamas quase os machucam também, então eles o soltam. O corpo cai no fundo e os canibais esperam que o fogo se apague antes de o comerem. No início do novo mês, Perepuan acorda no nível 51 com Natália, que escolheu ameixas como sua comida e um travesseiro como seu objeto. Ela também estava sem um braço. Quando a plataforma chega, as ameixas desapareceram, mas Perepuan convence Natália a seguir as regras. À noite, Perepuan alucina com Zemetian no quarto com ela. Algum tempo depois, uma cabeça cai pelo poço, e as mulheres descobrem que um ungido conhecido como Dadin Babi estava matando bárbaros por toda parte. As regras dizem que apenas os prisioneiros diretamente acima do nível com um bárbaro devem descer para puni-los. Mas, na próxima vez que a plataforma desce, Natália ainda pula nela para se juntar à luta. Ansiosa para poder vingar os Zemetian, Perepuan decide ir junto. À medida que a plataforma desce, mais e mais prisioneiros concordam em se juntar à causa deles. Eventualmente, eles chegam a um nível com um bárbaro chamado Oscar, que ataca primeiro e esfaqueia uma pessoa na plataforma. Uma luta violenta se segue, deixando todos sangrando e machucados.
Após muitas trocas de socos e chutes, Oscar finge se render apenas para pular na plataforma. Quando está prestes a sair, uma furiosa Natália também pula e começa a espancá-lo. Então Oscar a derruba e se prepara para esfaqueá-la. Nesse momento, Perepuan pousa na plataforma enquanto ela para no próximo nível. Enquanto Perepuan resgata a Natália, outro prisioneiro pula no Oscar e começa a estrangulá-lo. Infelizmente, o homem também é esfaqueado, então Perepuan intervém para começar a espancá-lo novamente. Oscar começa a chorar e explica que não fez nada de errado. Ele estava na instalação há mais de um ano e teve que comer algo para poder se recuperar. Ele só queria viver como todo mundo. Perepuan sente pena dele e o deixa escapar na plataforma, bloqueando a Natália quando ela tenta impedi-lo. Naquela noite, a Natália explica que estava na instalação há 6 meses. Quando chegou, sua colega de cela explicou as regras e ela concordou em segui-las, mesmo que não as achasse justas. Mas algum tempo depois, encontraram um jovem morrendo e deram a ele comida de um prisioneiro morto para salvá-lo. No dia seguinte, o Dajin vieram puni-los. Ele tirou o braço da Natália e matou a sua colega de cela, amarrando-a ao fundo da plataforma, deixando os canibais no fundo do poço comê-la. Naquele dia, a Natália percebeu que ninguém nunca sai da instalação e que a sobrevivência é uma ilusão. A única maneira de viver é escapando. E a Natália acha que isso pode ser feito quando os prisioneiros são gaseados e movidos durante o final do mês. Se conseguirem fingir as suas mortes, os seus corpos serão jogados para fora da instalação pela administração. A Natália acredita que pode fazer isso comendo a pintura a óleo que um prisioneiro trouxe como seu objeto, mas ela não sabe em que nível estava. Alguns dias depois, eles conseguem ver um homem amarrado ao fundo da plataforma, o que significa que o Danjin e o seu grupo estão se aproximando. Então a Natália convence a Perepuan a descer para poder evitá-los. Infelizmente, naquele momento, a plataforma para, trazendo o Danjin e os seus seguidores. No começo, ele finge ser generoso e os deixa comer algo, mas assim que a plataforma sai, ele faz com que algumas das suas pessoas capturem Natália, Perepuan e aqueles que desceram com ela para lutar no outro dia. Ele faz um longo discurso sobre como as pessoas devem obedecer à lei e não interceptá-la. Fazer exceções é apenas uma desculpa para ser desleal. E ele revela que está sem os olhos, como se isso provasse o seu ponto. Então o grupo tira a roupa da Natália e a amarra ao fundo da plataforma para ser enviada aos canibais. Perepuan é imobilizada com o braço estendido sobre o poço. Então, quando a plataforma desce, ela o arranca. Enquanto isso, na sala misteriosa, as crianças continuam brincando, parecendo se multiplicar. No mês seguinte, Perepuan acorda no nível 72. E conhece o seu novo companheiro de cela, Trimagazi, cujo objeto é uma faca. O fato dele estar vivo revela que essa história acontece antes do primeiro filme. Quando a plataforma chega, Trimagazi come sem seguir as regras. Perepuan já desistiu dessa justiça injusta e pula nela, convidando o Trimagazi para ir junto. Enquanto desce, Perepuan convence mais bárbaros a se juntarem a ela, incluindo Oscar. Há tantas pessoas que odeiam os lealistas que logo a plataforma estava bem cheia. Alguns níveis depois, Perepuan anuncia que o seu grupo é grande o suficiente e eles descem da plataforma. Então é revelado que a infame pintura estava naquela cela e que encontrá-la foi o objetivo da Perepuan o tempo todo. Recrutar outros bárbaros foi apenas uma maneira de obter proteção. No dia seguinte, o Dajin certifica-se de esvaziar a plataforma antes que ela chegue ao nível com o grupo de Perepuan. Ele explica que vai esperar até que eles estivessem fracos o suficiente para poder matá-los, mas considera a misericórdia se eles se renderem agora. Surge uma discussão sobre como proceder, e alguns bárbaros descem para os níveis mais baixos. De repente, Trimagazi interrompe a discussão com uma ideia. Todos deveriam descer e comer qualquer lealista que encontrarem. O grupo adora a ideia, e enquanto eles celebram, Perepuan se lembra de compartilhar a sua história durante a entrevista. Ela costumava ser uma artista importante e a pintura que a Natália procurava sempre foi o objetivo dela. Seu noivo tinha um filho de outro casamento e Perepuan o matou acidentalmente. Na próxima vez que Perepuan acorda, ela sente o gosto de carne na boca. Ela vinha se recusando a comer carne humana, mas ficou muito magra. Então, uma senhora a alimentou para ajudá-la a se recuperar. Vendo alucinações de todos os amigos caídos, Perepuan não tem escolha, a não ser começar a comer carne que os outros bárbaros oferecem a ela. Algum tempo depois, a plataforma se aproxima, e enquanto todos se preparam para lutar,
Perepuan esconde a pintura nas calças, o que é notado pelo Oscar. A plataforma chega com um monte de colchões que de repente caem, revelando Denji e o seu grupo de lealistas que atacam imediatamente. Uma luta feroz começa e ambos os lados começam a matar oponentes sem misericórdia, cobrindo todo o lugar de sangue. Fica difícil ver quem é quem, e Trimagasi acidentalmente esfaqueia uma mulher por quem tinha uma paixão. Traumatizado, ele decide parar de lutar e se esconde debaixo da cama. Enquanto isso, Oscar senta em cima da Perepuan e começa a estrangular ela. Trimagasi percebe isso e lhe entrega sua faca, que ela usa para esfaquear o Oscar. Ele morre depois de perguntar por que a pintura era tão importante. Então ela se move para se esconder com Trimagasi e chora enquanto os prisioneiros continuam a se matar uns aos outros. Até mesmo o Denji desce e no final, ninguém vivo exceto Trimagasi e Perepuan ficam ali. Quando a plataforma desce, os corpos começam a cair no poço e Perepuan sai e percebe que o Denji ainda estava vivo. Ele estava respirando, mas ela decide não matá-lo, para que ele possa sofrer até o fim. Depois Perepuan joga todos os corpos restantes no poço, deixando o agora morto por último Denji. Ela diz ao Trimagasi que estava partindo e pergunta se ele quer ir junto, mas ele decide ficar, dizendo que esse foi o melhor mês da sua vida. Então Perepuan começa a comer a sua pintura a óleo e desmaia com uma espuma na boca, bem antes do gás encher a cela. Na sala misteriosa, uma pilha inteira de crianças estava lutando para subir até que um menino chega ao topo. Nesse momento, uma luz brilha sobre ele e dois adultos da administração chegam para levá-lo quando Perepuan acorda. Ela estava amarrada a uma pilha de corpos mortos sendo movidos por trabalhadores na instalação, o que significa que o plano da Natália funcionou. A pilha é empurrada através do poço e Perepuan vê como trabalhadores limpam as celas e rearranjam todos os prisioneiros adormecidos usando gravidade baixa. Quando os trabalhadores deixam a pilha no final do poço, Perepuan tem uma realização devastadora. Isso não é a saída, isso é o nível 333. Ela imediatamente se solta da corda, se esconde debaixo de uma cama, enquanto observa os homens trazendo o garoto escolhido. O menino é deixado em outra cama, e pilha de corpos é empurrada por um buraco para um nível secreto abaixo do 333. Ainda se sentindo culpada por matar o filho do seu noivo, Perepuan decide purificar a sua consciência salvando esse garoto. Ela lhe dá um salto para alcançar a outra cama, mas acidentalmente bate a cabeça. Então ela pega o garoto e tenta sair, mas a gravidade ainda é um problema e faz com que ela bata a cabeça novamente até desmaiar. Perepuan reaparece na plataforma com o garoto no meio e um monte de canibais prontos para comer. Um homem lhe dá uma faca, como se a convidasse a se alimentar da criança. Mas nesse momento ela acorda gritando, são apenas ela e o menino no nível 333 e a plataforma logo os leva para um nível muito escuro. Logo os canibais a cercam, mas não a atacam por conta da criança. Eles explicam que Perepuan deve ficar porque a sua jornada acabou e apenas as crianças podem voltar para cima. Os canibais ajudam Perepuan a sair da plataforma e assistem enquanto ela começa a subir novamente, levando o garoto e novos prisioneiros. Com o tempo, mais e mais prisioneiros chegam ao fundo da plataforma carregando uma criança. Parece que a instalação mantém um monte de crianças como uma ferramenta de manipular os prisioneiros, usando elas como um falso sinal de esperança ou para impedir que alguém tente escapar. Isso inclui o final do primeiro filme, mostrando Goreng chegando com uma garota enquanto vê uma alucinação do Trimagasi. Goreng sai da plataforma para que a garota possa subir. Nesse momento, Perepuan encontra Goreng e o abraça, revelando que ele era o seu noivo. Então, tudo é finalizado.